Rafael Smith, queria saber a sua opinião. Legal, vamos ver, falar aí do Marcos Antônio, né? Primeiro, tem uma coisa que me agrada muito, Arthur, que é o seguinte, o técnico participar da montagem do elenco. Não necessariamente para mim indicar jogadores nominalmente, mas entender as características que ele precisa, e isso a gente só consegue a partir do momento que o técnico tem continuidade. Não é possível você montar um elenco em uma janela, nem em duas. Então, aos poucos, me parece que o Tite vai conseguir trazer jogadores para aquilo que ele imagina fazer. Eu acho que isso é uma vantagem, você ter um técnico que monte, de fato, um elenco ao longo dos anos, e esse tipo de coisa não tem acontecido muito no Flamengo por essa troca meio insana de técnicos. Então, o Tite está pedindo. É um jogador que me parece, Arthur, também não conheço, não saberia falar detalhes do jogador, mas um pouco dessa característica do De La Cruz, né? Esse baixinho aí, meio motorzinho, que consegue fazer esse segundo volante que sai para o jogo. É o Flamengo tentando montar um elenco, e para mim é importante sim que o Flamengo tenha um reserva para o De La Cruz, um jogador de características semelhantes, até porque é um jogador que, por exemplo, além de não conseguir jogar todos os jogos, porque isso é humanamente impossível, a gente ainda tem esse calendário aí vergonhoso do futebol brasileiro, que muitas vezes nos tira os principais jogadores, seja para uma Copa América, seja para uma data FIFA, seja para alguma coisa desse tipo. Então, esse é um jogador que eu acho, assim, pelo pouco que sei, um jogador que encorpa o elenco, e me parece ter uma função bem específica, né? Porque o De La Cruz, ele tem sido um jogador difícil de substituir, né? Até agora mesmo, por exemplo, o que a gente vai fazer na Copa América? A gente vai de Igor Jesus e o Alan, coloca o Alan na do De La Cruz, a gente vai trazer o Gerson da ponta para o meio e colocar o Luiz Araújo, e aí o Gerson vai fazer, às vezes, do De La Cruz, vai fazer a função do De La Cruz, então acaba sendo uma posição um tanto carente. Então, me parece que como ideia é interessante. Mas eu quero fazer uma ressalva. Alexandre Grise, Rafa, o reserva do De La Cruz não seria o Alan? Eu acho que o Alan disputa posição com o Pulgar. Eu acho que o Alan é primeiro volante do Flamengo. Eu acho que o segundo volante acaba tendo outras características. Não sei se não dá para jogar, né? Pensando aí numa dupla de volantes, né? Pode ser, mas acho que não. Eu acho que o Alan não é reserva do De La Cruz, até porque ele está jogando com o De La Cruz, né? Está jogando o Alan de primeiro e o De La Cruz de segundo. Então, para mim, é uma posição que o Flamengo precisa reforçar. Agora, eu sei que muitas notícias que saem aí na pré-janela nem reais são, ou às vezes são até sondagens mesmo, né? Porque o clube precisa sondar esses jogadores. O clube precisa saber, por exemplo, se o jogador tem algum interesse de vir para cá, para também não perder tempo. Mas, por enquanto, pelo que eu vi, ainda não é uma janela que empolga. Na última janela, a gente falava de De La Cruz, Vinha e Ortiz. Nós falávamos de 3 jogadores que certamente qualificariam o elenco. Hoje a gente está falando de Marcos Antônio, estamos falando de Renier, estamos falando de uma possível renovação de Davi Luiz. Eu acho que o Flamengo vai precisar caprichar um pouquinho mais. Vitor Hugo pode jogar na do De La Cruz? Perguntou o José Diogo. Acho que pode, mas o Tite acha que não. Boa. O Tite não gostou do Vitor Hugo, até pediu desculpas para ele. Eu também nunca vi isso, também pedir desculpa. Garoto tem que entrar em qualquer posição. O Lázaro jogava de centroavante, jogava de ala esquerda, onde tiver o cara tem que entrar, tem que mostrar serviço. Mas o Tite enxerga o Vitor Hugo um pouco mais adiantado. É por isso que eu estou falando. Essa posição de segundo volante me parece que acabaria sendo um improviso meio que em qualquer situação. Acho que Pulgar não é segundo volante, Pulgar jogou no Flamengo muito mais como primeiro, o Alan primeiro volante. Acho que o Gerson acaba se encontrando mais como meia, agora como meia pelo lado direito. Então a gente não tem uma situação muito clara de substituição para o De La Cruz. A gente consegue montar um time? Claro que consegue.
Agora mesmo, nessa data FIFA, a gente vai saber o que está passando na cabeça do Tite. Igor Jesus, Alan e Lohan, Alan, Vitor Hugo e Lohan, Alan Gerson e Lohan, ou outro jogador qualquer, talvez até ele invente um Gabigol ali, mais centralizado, pode ser. Mas como ideia de elenco, eu acho interessante. Arthur, ainda que não empolgue tanto, não sei se você tem alguma coisa para acrescentar em relação a essa possível contratação do Flamengo. Não tenho, cara, porque eu não conheço o Marcos Antônio. Simplesmente não lembro, não conheço o atleta Marcos Antônio. A única coisa que eu peguei aqui, que pediram no nosso chat, foi a questão do empresário, né? Ah, quem é o empresário? Pode ser Cavado e tal. O empresário do Marcos Antônio, não é nada mais, nada menos do que a Rock Nation Sports. Rock Nation Sports International. É a empresa que cuida, que gerencia a carreira do Marcos Antônio, que tem como diretor executivo Federico Penha, que é um canadense. Frederico Penha. E aí, cara, essa empresa, essa agência, tem como os jogadores agenciados 109 jogadores, um total de mercado estipulado em 583 milhões de reais. Tem como os jogadores agenciados Vinícius Júnior, Gabriel Martinelli, Lucas Paquetá, De Bruyne, Federico Di Marco, Douglas Santos, lateral esquerdo do Zenit, Murilo, zagueiro do Palmeiras, Luiz Henrique, ponta esquerda do Olympique de Marseille, Arthur, lateral direito do Bayer Leverkusen, que era do América, Vitor Hugo, do Flamengo, falamos dele, Cauli, do Bahia, Zé Rafael, Calegari, Jadson, Marcos Antônio, Lucas Evangelista, Pedro Raul, tem um maluco aqui que eu não sei quem é, tem outro aqui que eu não sei quem, enfim, jogador pra cacete, né? Mas eu acho, posso estar muito errado, eu acho que o Fabrício Bruno. Isso. Eu já ouvi. Aí, eu achei ele aqui, ó. Fabrício Bruno, ó. Fabrício Bruno. Já tinha escutado o nome dessa empresa alguma vez, mano. E eu falei do Fabrício Bruno indo pra Inglaterra, falei dessa empresa. Então, assim, é uma galera.